Salve família, bendita presença para nós. Meu nome é Giuliane Ribeiro, eu sou astróloga e eu queria trazer pra gente hoje um pouquinho da consciência do movimento dos astros para entendermos um pouquinho de como isso vai reverberar aqui embaixo em nós, né? Porque é assim em cima como embaixo. Então vamos entender esse eclipse que está chegando amanhã, no dia 17 de setembro, às 23h34 da noite, às 11h34, aqui no horário de Brasília. Lembrando que para quem está fora do Brasil, né, já vai viver esse eclipse no dia 18, né, com outra configuração. Mas aqui pra gente no Brasil, esse eclipse, esse eixo, né, Peixes e Virgem, ele tá acontecendo ali com a Lua pertinho de Saturno, pertinho do nó do norte, né, e conjunta a Netuno ali na casa 10, e a gente tá com esse Sol que está em Virgem, do ladinho de Mercúrio ali, na casa 4. Então a gente está nesse eixo de quais são as nossas raízes, né, sociais, quais são as raízes que estamos olhando, né, com consciência, onde a gente está trazendo um certo senso de análise, né, onde a gente está sendo pedido ali para que a gente organize dentro do nosso inconsciente, né? Para que a gente limpe dentro do nosso inconsciente padrões, né? Movimentos que já estão enraizados, né? A nossa consciência, porque Mercúrio ali, né? Do lado desse Sol, o que é Sol, né, gente? O Sol no mapa natal, ele é a nossa consciência, ele é o nosso propósito de vida, né? E Mercúrio ali do lado vai falar sobre a forma como a gente entende, como a gente pensa, como a gente se comunica, né? Então, a gente está sendo chamado, né? Chamades a trazer uma organização mental, né? Uma consciência, uma clareza mental para que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos que estão ali, né, no nosso inconsciente de alguma forma sombria, né, para que a gente possa trazer luz e trazer consciência ao plano do nosso espírito, né? Netuno e Peixes, ele vai falar desse campo do espírito, esse campo do transcendental, esse campo do invisível, né? Esse campo do que está além do que a gente consegue perceber na matéria. Então, como que a gente se organiza para poder trabalhar o nosso campo espiritual, né? Esse chamado desse eclipse é justamente um chamado de se olhar com pureza, com verdade, com humildade, né? Reconhecendo ali, analisando ali o que precisa limpar, o que precisa, aonde precisa trabalhar para colocar em prática justamente essa consciência, né, do espírito, essa consciência da fluidez, né? Porque Peixes, gente, ele vai falar pra gente sobre uma certa consciência de adaptabilidade, né? Movimento, uma entrega espiritual, uma entrega, né? Justamente a trazer se entregar pro espírito mesmo, sabe? É trazer ali pro nosso inconsciente essa consciência de amor incondicional, né? É enxergar que dentro das nossas emoções, o que a gente precisa limpar e organizar ali, né? Para que a gente consiga fluir dentro da sociedade, para que a gente consiga deixar os nossos legados de uma forma mais consciente, né, do espírito. Porque, gente, nós temos muitos corpos, né? A gente só tem um corpo físico e vários corpos transcendentais, né? Mental, espiritual, né? A gente tem além dos 7 corpos que existem, não vou entrar nesse campo aqui agora, mas existem âmbitos, existem estudos, religiosidades que dizem que a gente tem além dos 7 corpos, né? Mas pensa, se a gente, né, tendo os 7 corpos, só um é na matéria e os outros 6, né, são de forma transcendente, são de forma invisível. Então imagina, a nossa maioria dos corpos, elas já são, né, no campo do invisível. Então o que a gente precisa limpar?
na terra, né? Porque Virgem ele é um signo de terra. Então ele vai estar falando da organização daqui da matéria. Lembrando que Saturno, ele tá conjunto, ele não tá conjunto, né? Ele não chega a fazer uma conjunção ali com a Lua, se eu não me engano. A Lua tá a 25 graus, ele tá a 15. Então, né, por pouco, porque até 10 graus, né? Não sei se a gente pode considerar ali uma conjunção, né? Mas a Lua ela tá conjunta exatamente com Netuno, né? Saturno e o nó do norte estão ali do lado, né? Dando um pouco mais de tom nesse eclipse. Então, o que que esse eclipse, né? Ele também está nos convidando. Ele está nos convidando à estruturação psíquica, à estruturação do nosso inconsciente, à estruturação do nosso campo espiritual, né? Qual é a realidade da sua vivência espiritual hoje, né? Como você consegue olhar para isso de forma a organizar, a analisar, né? A alinhar o seu campo espiritual para que dentro da matéria você consiga lidar, né? Também dentro ali dos seus limites estruturais da existência, né? Que você consiga trazer para essa existência essa fé nos outros movimentos que estão além, que estão no invisível e que podem movimentar a estrutura, né, da matéria, do aqui e agora, porque a gente esquece disso, né? E eu sinto que esse eclipse, lembrando, gente, que esse eclipse ele é o primeiro do eixo que a gente vai entrar agora, que é o eixo Virgem, Virgem Peixes, tá? Então vamos olhar no mapa de cada um como que tá, né, essa relação ali no nosso próprio mapa de Virgem e Peixes, porque daqui até mais ou menos 1 ano e meio é isso que a gente vai estar trabalhando, tá? A próxima conjunção, o próximo eclipse que vai ter nesse eixo é em janeiro de 2025. Então esse é o primeiro, né? Esse tá ativando essa limpeza espiritual, né? Que a gente, essa organização espiritual que a gente está começando a viver, né? Agora, nesse período. E esse primeiro eclipse, ele tá vindo com muita força, gente, porque ele tá justamente trazendo essa consciência do que precisa ser visto ali no... Porque é um sol de casa 4 em Virgem, com Mercúrio ali do lado. Então, o que precisa ser visto no nosso inconsciente, lembrando que qualquer configuração de eclipses, ela vai falar de trazer luz à nossa inconsciência, né? Então, de ver o que está ali de alguma forma mascarado, escondido, né? Dentro do nosso ser, da nossa existência, né? Dos nossos movimentos ali, né? E principalmente vai falar de um movimento mental, porque Mercúrio tá ali, né? Então a gente vai estar sendo chamado a aperfeiçoar os nossos pensamentos, a limpar, né, os nossos pensamentos, a nossa mente, a limpar os nossos entendimentos, né, a nossa forma de se comunicar. A gente está com um chamado de alinhar isso, de organizar a forma como a gente pensa, né, como a gente transmite esses pensamentos, como a gente se comunica, né, como a gente entende a vida. É um trabalho de uma limpeza muito sutil da mente, né? Então a gente está começando a ver de forma mais profunda, né, o que precisa ser ali organizado e alinhado para que a gente consiga fluir e trabalhar, né, trazer esse aperfeiçoamento mental através das nossas reatividades, das nossas atitudes emocionais. Então a gente está vendo, né, ali as sombras da nossa inconsciência, né, e as sombras no sentido da falta de fé. As sombras no sentido da dificuldade de deixar as coisas fluírem, de deixar as coisas caminharem, né? A dificuldade de entregar, de confiar na vida, de transcender aquele movimento, de tirar ali, né? Tirar um pouco da mente e levar para o sentir, né? Então a gente vai estar vivendo um momento de muita liberação emocional através de uma consciência clara, né? De uma limpeza necessária que está ancorando agora, através, né, dessa consciência que a gente está recebendo através desse movimento de eclipse, né? É uma consciência para que a gente possa estruturar o nosso trabalho espiritual, né? Gente, lembrando
que o trabalho espiritual ele vai estar sendo muito focado, né, nesse 1 ano e meio, porque estamos, né, isso dentro de todo um contexto, a gente está vivendo o final de uma era, né, uma era pisciana. Então, olha que importante essa ativação que o Espírito está pedindo a partir desse momento de eclipse, aonde a gente vai estar enxergando, né, aonde a gente precisa se organizar espiritualmente. O que a gente precisa limpar, né, para deixar a nossa vida fluir, para deixar a gente confiar nessa transcendência da existência, né? O que a gente precisa soltar, né? Onde a gente precisa, de alguma forma, estruturar essa consciência de que, nossa, isso aqui eu preciso me aperfeiçoar, né? Isso aqui eu preciso investir mais tempo, nisso aqui eu preciso trabalhar, né? Nisso aqui eu preciso realmente me colocar a serviço, né, da humanidade, trazer essa humildade dentro da minha consciência de que eu sou, né, nós somos eternos aprendizes do Espírito nessa matéria. Então esse eclipse vai estar chamando a gente para olhar com mais humildade para si, né? Para os padrões que traz enraizado, né? Para as próprias raízes, para as próprias... tudo que... porque nós somos seres que somos formados, né, de tudo que recebemos. Então, não só o que recebemos nas outras vidas como espírito, né? Porque o nosso espírito, ele tem a memória, os nossos registros acásticos, né? Eles nos trazem memórias. Então, mas não só disso, mas também da estrutura, né, do que a gente se nutriu na nossa existência aqui e agora, né? E as nossas... o que a gente traz ali que está enraizado na gente e que a gente precisa de alguma forma agora analisar, olhar para isso de forma consciente, né? Pensar nisso para poder limpar, para poder para poder de alguma forma organizar, alinhar, né? Por que a gente fala que às vezes o arquétipo do virgem é muito perfeccionista, né? Porque tem esse poder de olhar ali nos mínimos detalhes o que precisa ser corrigido, o que precisa ser ali trabalhado para que possa chegar naquele movimento a melhor performance dele, a melhor busca, né? Então a gente está num movimento de 1 ano e meio que a gente vai enxergar, né, muitas sombras do nosso inconsciente que a gente precisa organizar, que a gente precisa limpar, né? Que a gente precisa esclarecer de uma forma mais consciente, consistente, analítica, mas também sendo, sabe, tendo um pouco mais de... Aí a gente já vai falar de peixes, né, a lua ali, trazendo essa consciência desse amor incondicional também para conosco, né, para que a gente tenha fluidez no nosso movimento, para que a gente não entre ali no lado virginiano, né, da autossabotagem e de alguma forma se encha, né, de crítica e não consiga fazer nada com isso, né, se encha ali de percepções que estão mostrando as sombras, porque a gente está em movimentos de enxergar sombras, né, mas que de alguma forma entre num limbo ali de comparação, né, ou de menos-valia, né, porque o virgem também tem essa questão da menos-valia, né, da submissão, né? Então, não vamos sucumbir aos enganos da mente, né? Não vamos sucumbir aos perfeccionismos que a mente muitas vezes nos coloca em mente pra gente, né? Então vamos nos colocar a trabalho de uma transcendência, né? A trabalho, né? Porque quando a gente sai do lado sombrio do virgem, que é essa cobrança, né, que chega a ser desumana consigo mesmo, né? A gente se colocando nesse movimento desse eclipse de uma forma positiva, é entender que a gente está a serviço do espírito. O nosso trabalho nessa terra é a transcendência, né? É a gente organizar a nossa consciência para que ela transcenda, para que ela se eleve, para que ela vá além do que a gente pode imaginar, né? Então,
essa visão que a gente está tendo com esse, né, com esse período de eclipses que vai começar agora, nesse próximo eclipse, né, que é amanhã, dia 17 de setembro, né, a partir das 11h34 da noite, 23h34, né, que esse eclipse vai estar acontecendo. Então, não só vai reverberar nos próximos 6 meses, né, porque os eclipses, eles têm duração, né, de potência de 6 meses, mas esses eclipses, eles vão continuar acontecendo, né, nesse período de 1 ano e meio. Então, esse eixo da limpeza espiritual, ela vai estar a todo vapor, né? Esse eixo dessa consciência de que existe o campo do invisível, de que existe o campo do espírito, vai estar a todo vapor, né? E a gente vai estar sendo chamado a trabalhar nessa organização espiritual, né? A se colocar justamente nessa percepção. E aí agora a gente vai falar ali, gente, daquele Netuno que tá, né, numa conjunção quase que exata, tá ali a 3 graus da Lua, né? A Lua tá a 25 graus de Peixes e Netuno tá a 28 graus de Peixes, né? Então eles estão ali fazendo uma conjunção. Eles estão... O Netuno, né, gente, ele é o regente do Peixes. Então ele traz uma potência maior ainda para essa configuração, com o nó do norte ali, falando pra gente que é um movimento dármico, tá? É um movimento que está sendo orquestrado pelo alto para que a gente possa ancorar Saturno, né? Materializar, estruturar, né? Essa noção espiritual. A gente está com um chamado, né, de trazer para o nosso inconsciente, de trazer ali, né, para as nossas necessidades emocionais, né, toda essa consciência do espírito, né? Então, gente, nesse movimento a gente pode também estar vivendo, né, quem vai para o lado sombrio dessa configuração pode também viver uma certa negação da própria realidade, né? Porque o Netuno, né, o Peixes, ele vai falar também dessa questão, né, da autossabotagem, da ilusão, da negação, do vitimismo, né? Então a gente tem que estar muito atento nesse processo de olhar para as nossas sombras e de trazer consciência do que precisa ser limpo, organizado, né? E aonde a gente precisa trabalhar o nosso espírito de uma forma, sabe, mais consistente, com o pezinho mais no chão, trazendo o senso de realidade e olhando para nós, né, como seres que estão aqui na Terra evoluindo, transcendendo, justamente aprendendo que tem o outro lado, né, gente? A gente está vivendo o final de uma era psiana e o ensino que Cristo veio trazer pra gente, né, além do amor incondicional, que é o que a gente vai estar desenvolvendo através de toda essa consciência do serviço espiritual, né? A gente vai trabalhando cada vez mais a nossa empatia, a nossa amorosidade de uma forma que ela transcende o ego, ela transcende a matéria, né? Ela sai da terra e vai para a água, né? Ela vai para um movimento de consciência infinita, de fluidez, né? Então a gente tá justamente nesse processo aonde a gente tá se aperfeiçoando mesmo, tomando consciência, né, de que o espírito, ele é importante, ele é real, ele é o verdadeiro caminho, né? Cristo disse, né, eu sou a verdade e a vida, né, o caminho. Então, e o que Cristo veio trazer pra gente nessa era psiana? Justamente a consciência de que existe uma unidade maior, de que existe um pai, de que existe uma mãe, de que existe, né, uma criação, uma ordem divina, né? Esse movimento de eclipse também vai falar da gente tomar consciência, né? Mercúrio tá ali em Virgem, a gente tomar consciência, Mercúrio tá ativo, né? Ali do lado do Sol nessa configuração. Então a gente tá tomando consciência, né? De que existe um trabalho espiritual, de que existe um trabalho no espírito. E durante esse 1 ano e meio a gente vai estar observando a quem a gente serve, a Deus ou a Mamon. Né? O que está reverberando ali nos nossos pensamentos, qual é o trabalho que a gente está fazendo perante ao nosso espírito, né? Qual é o trabalho do nosso espírito nessa terra? Qual é o trabalho que a gente está... Qual é o movimento que a gente está fazendo, né? Aqui na terra, na matéria, né? Na existência,
para com o nosso espírito, para com o nosso propósito espiritual, para com o que está além do que a gente consegue ver, tocar, sim, ver, tocar e ter essa certeza física de que existe, né? Como está a nossa fé, né? Como está o movimento das nossas crenças de uma forma em que a gente entregue, que a gente realmente se coloque nesse entendimento da fluidez, porque a vida ela é um fluxo, né? E eu até me arrisco a dizer que nesses momentos caóticos que a gente está vivendo na Terra, confiar no fluxo divino é muito importante para que a gente não perca as esperanças, né? O Peixes ele vai falar justamente dessa entrega, né? Desse amor incondicional pro invisível. E o que é isso, gente? É a gente confiar no Espírito, é a gente realmente ter esses olhos de ver, né? E trabalhar para que esse Espírito ele seja ativado dentro da gente de uma forma cada vez mais pura, cada vez mais crística, cada vez mais luminosa, né? O virgem, ele tá relacionado à pureza do ser, né? A gente tem até uma analogia da constelação de Virgem com a Virgem Maria, né? Então, assim, a gente está sendo chamado, e Netuno, né? Ele tem também a analogia, né? Com Deus, né? É o Deus dos mares, né? Então é o Deus que fala do nosso inconsciente, mas que também traz ali coisas que a gente não conhece e que está além da nossa percepção física, porque faz parte da criação, né? Mas a gente não conhece, só que a gente sabe que existe. Então esse movimento de trabalhar o nosso espírito durante esse 1 ano e meio, olhando para o que precisa ser limpo, olhando para o que precisa ser organizado, olhando aonde a gente precisa se aperfeiçoar para se colocar a serviço, né, do espírito, a serviço da fluidez planetária, né, a serviço de uma entrega espiritual, a serviço da consciência da adaptabilidade da vida, do movimento da vida, né? E isso tudo, gente, traz pra gente uma estrutura, né, uma firmeza tão grande na nossa psique, no nosso inconsciente, né? Isso traz luz, isso clareia, né, as nossas inconsciências, porque isso direciona de alguma forma para que a gente tenha a consciência de que aqui é uma passagem mesmo, né? Então, gente, esse eclipse ele vai estar mostrando pra gente, né, as nossas necessidades emocionais que precisam ser trabalhadas através da espiritualidade, tá? Através do desapego, através da entrega, da fé, né, da confiança nesse movimento de adaptabilidade que a vida nos pede, né? E também, gente, a gente vai estar nesse movimento, tá? Lidando com muitas desilusões, tá? Por quê? Porque a gente vai estar enxergando com clareza e com consciência, né? Aquilo que de alguma forma também foi escondido, foi maquiado ali pelo nosso inconsciente, né? Aquilo que de alguma forma a gente tentou sabotar, a gente tentou de alguma forma se fugir daquela realidade ali também, né? Porque o Peixes ele também vai falar desse movimento, e Saturno ali do lado dessa lua, né, nó do norte, vai falar de uma questão dármica, né, gente? Estamos entrando em um momento onde o Dharma, ele está sendo muito forte na Terra, né? Então os trabalhos espirituais, eles que estão sendo levantados nesse momento da existência, eles são dármicos, né? Eles já estavam escritos, eles já estavam preparados para que a gente de alguma forma se organizasse o nosso espírito, né, e preparasse o nosso espírito para tudo que a gente vai receber e está recebendo já, mas que, né, que estamos vivendo nesse momento de transição planetária. Então, olha como é importante, gente, a gente reorganizar a consciência espiritual, alinhar o nosso serviço espiritual, para que a gente possa não perder a fé, né, desse campo que está além, né? Gente, a vida ela é além dessa matéria, né? Quando a gente desencarna, não acaba a existência, a gente continua, né, em um outro movimento. Então, a entrega, né, a confiança, a fé, né, e o trabalho
para essa fé, né? Quando a gente se coloca humilde perante a vida, né? E a gente entende que a gente tá aqui nessa existência para se aperfeiçoar o espírito, né? Para que isso nos leve a uma evolução, né? O fardo fica mais leve, né? As coisas vão ficando mais leve. E como vai ser importante a fé e o discernimento a qual Deus a gente serve nesse período de 1 ano e meio, para que a gente possa enxergar com clareza, né, com discernimento, aonde a gente está colocando o nosso trabalho espiritual, a nossa força espiritual, né? O que a gente está movimentando através das nossas atitudes, né? Ali no nosso espírito, qual está sendo, né, o nosso trabalho dármico, qual está sendo ali, né, o ancoramento espiritual que a gente está trabalhando em nós, né? Olha com realidade, olha com verdade para isso, né? Olha com pureza, analisa a sua mente, né, os seus pensamentos com muita verdade consigo, com muita pureza, né? O virgem, ele vai falar de olhar para isso, né? O virgem, ele é muito verdadeiro, né? Até por isso, às vezes, ele pode se tornar um pouco crítico, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado nessa fase para não entrar numa autocrítica severa com a gente e trazer esse amor incondicional, né, transcendental que Cristo nos trouxe à consciência para nós mesmos, né, para que a gente também não seja cruel com a gente em cobranças que a gente não pode mudar do dia para a noite. Então esse 1 ano e meio é um processo de paciência e de trabalho, tá? Esse 1 ano e meio é um trabalho espiritual que a gente está fazendo, tá? Então esses eclipses, gente, eles estão vindo para mostrar pra gente, né, todo esse campo do invisível que precisa ser limpo e organizado, para que possa estar alinhado cada vez mais à centelha divina de forma pura, que nos aproxime da essência, né, da essência crística que habita dentro de nós. Então, né, esse peixes, gente, ali, né, essa lua pisciana com esse Netuno, ele também está falando de caminhos à rendição à ordem espiritual, né? Porque quando a gente se rende a um plano que é maior do que a gente, quando a gente se rende à consciência do espírito, né? E quando a gente se rende a Deus, quando a gente se rende à deusa, né? Quando a gente se rende a integrar no nosso sentimento e no nosso coração aquela consciência crística, né? A chave é virada para que a fluidez perante aos efeitos nocivos das densidades que estão sendo vistas dentro da nossa humanidade no aqui e agora sejam estabelecidas. Então, para que a gente consiga lidar, né, com todas essas sombras que a gente está vendo agora na existência acontecendo de uma forma mais leve, confiando, tendo fé que o caos antecede a ordem, né? É quando a gente traz essa consciência do espírito, é quando a gente busca essa claridade espiritual que a espiritualidade ela nos traz, né? Ela nos traz conforto, ela nos traz claridade espiritual, ela nos traz direcionamento, né? Então, aonde a gente precisa trabalhar, né, para se organizar no campo espiritual, se rendendo emocionalmente ao fluxo que a nossa espiritualidade coloca na nossa vida. É uma entrega de fé. Gente, esse 1 ano e meio é uma entrega de fé, sabe? Porque nesse 1 ano e meio a gente vai estar tomando muita consciência do que precisa ser organizado, limpo, transformado, né? Principalmente em padrões que a gente sabe que precisam ser principalmente em movimentos de repetição inconsciente ali, que de alguma forma ilusória também, tá, gente? Isso é muito importante, porque o Peixes, ele tem essa tendência, né, às fugas da realidade. Então, com essa configuração, com Saturno ativado, Nó do Norte ativado ali, né, Netuno ativado ali, a gente está sendo chamado não só a dar estrutura aos nossos sonhos como uma forma dármica, mas também a olhar com senso de realidade, né, para o que a gente está fazendo com o nosso inconsciente. Então, muitas vezes a gente se coloca na vida, né, querendo fugir dela o tempo todo. Então, a gente se anestesia de várias formas. A gente
entra nos vícios, nos exageros de muitas formas, né? De N formas possíveis, né? Então, esse também vai ser um ano de limpeza desse campo, sabe? Onde a gente vai estar também olhando para os nossos vitimismos, para as nossas dores, para as questões que estão ali, né? Profundas no nossos sentimentos, no nosso inconsciente, na nossa psique, e que estão sendo chamadas a serem limpas, né? Porque a fluidez é o pedido dessa configuração, a consciência para a fluidez espiritual, né? A consciência do aperfeiçoamento na matéria, na existência, né? Para essa força transcendental. Porque, gente, a gente nada mais está fazendo aqui nessa terra do que evoluindo a nossa existência, evoluindo o nosso espírito. A gente não desceu na terra para passar férias. A gente desceu na terra como um trabalho espiritual. A nossa encarnação é um trabalho espiritual. Então, olha a importância da ativação desse eixo, que a gente vai estar enxergando o que precisa limpar, o que precisa organizar, né? Vamos se colocar na vida, né? Olhando com mais senso de noção mesmo, sabe? De realidade, para as nossas inconsciências, porque a gente faz ali de movimento repetitivo, né, ali nas nossas emoções, o trabalho, né, da mente e emoção tá muito grande, né? Então, gente, a minha dica nesse eclipse é para que a gente trabalhe esses dois elementos, que são os elementos que vão ancorar, né, essas forças na nossa psique, na forma física, na forma da matéria, né? Que os rituais, né, as nossas manifestações, as nossas magias nessa terra, nada mais são do que um alinhamento dos 5 pontos, né? Que é os 4 elementos e o éter, né, que é composto por essa transcendência, por essa consciência que está além do invisível, né? Então a gente unir esses elementos e mais o contato com a espiritualidade dentro desse campo é onde a gente consegue manifestar essas limpezas. Então nesse eclipse, gente, não utilizem o elemento fogo e não utilizem o elemento ar. Utilizem o elemento terra e o elemento água. Como, Gil? 2 dicas. Ou a gente pode fazer, né, colocar o pezinho na terra, né, tomar um banho de cachoeira. Como também a gente pode fazer um banho de rosas brancas. Gil, por que rosas brancas? Porque a rosa branca, como eu falei, né, esse alinhamento virginiano, ele tem uma ligação com a Virgem Maria, né? A constelação de Virgem, ela tem uma ligação. E as rosas brancas, além delas serem as mais purificadoras do reino dos elementais, né? Com a vibração mais alta na purificação de de todas as ervas, a erva mais purificadora, que mais tem potência de purificação é a rosa branca, tá? Mas ela também é alinhada à Virgem Maria, a energia da Virgem Maria. Então, Juliane, né, dentro das minhas buscas, o que eu indicaria para esse eclipse amanhã é um banho de rosas brancas. Porque a rosa branca, você, além de estar trazendo os 2 elementos dessa configuração, né, que é a água e a terra, você também pode jogar a rosa branca na cabeça, na coroa, na fronte, né, no frontal, que não tem problema. A rosa branca, ela é uma equalizadora, ela é uma purificadora. Então você pode, né, tomar o banho de rosa branca da cabeça aos pés. Então, gente, amanhã nesse momento, nesse momento das 23 horas ali, né, e 34 minutos, é o momento exato do eclipse. Então, nesse momento, se você quiser, né, fazer o seu banho, mentalizar uma oração, né, pedir aí para que seja clareado, né, dentro de você aonde você precisa se organizar espiritualmente para viver o seu dharma, para viver o seu propósito nessa vida, né, cada vez mais alinhado ao espírito e cada vez mais alinhado, né, à busca dos aprendizados na matéria para transcender espiritualmente, né? Então faça a sua prece, faça a sua reza, né? Mas conectades, né? Com esses 2 elementos, água e terra. Tá? Então também rola um escalda-pés, para quem não quiser fazer o banho de ervas, né? Rola o escalda-pés. Se quiser fazer com rosas brancas, excelente. Se não, pode usar qualquer outra erva, gente. O alecrim é muito bacana, né? Eu gosto muito de alecrim. Então, assim, se conectem, né?
tragam essa limpeza que está acontecendo, tragam esse movimento que está acontecendo em cima aqui para manifestação aqui embaixo, né? E, gente, vamos estar atento que esses próximos eclipses, eles vão falar, né, desse trabalho espiritual, eles vão falar dessa purificação espiritual para que a gente entre nesse alinhamento da fluidez, para que a gente também, gente, tenha estrutura e potência para acreditar nos nossos sonhos, para acreditar no segmento, na continuidade da vida, né? Porque essa configuração, como a gente está falando de um eclipse que fala de sombras, né? A gente também pode estar lidando muito com as desilusões da vida, né? Com enxergar as próprias autossabotagens que a gente faz com a gente, né? Então, é um período também onde a gente vai lidar muito com as nossas desilusões, onde a gente vai olhar também, né, ali para as nossas idealizações e trazer um certo senso de realidade, né, para aquilo e um chamado de amor incondicional para poder lidar com tudo que a gente vai estar vendo nesse 1 ano e meio através desses eclipses, né? Nesse eixo que eu tô trazendo pra gente, a gente vai ser chamado a trazer, a despertar uma empatia, um certo amor incondicional, um amor que ele vai além do ego, sabe? A gente vai estar sendo chamado a ativar esse amor dentro da gente através da consciência das nossas limpezas, das nossas purificações e da organização do nosso servir. Então é um chamado de serviço, é um chamado de serviço espiritual, é um chamado onde a gente precisa trabalhar o nosso campo espiritual, porque é o campo espiritual alinhado e organizado que vai dar estrutura para que a gente continue vivendo esses próximos capítulos, né, do apocalipse que estamos vivendo, da transição planetária, né, da chegada de toda essa verdade. Então, gente, essa é a dica da astróloga para vocês. Vivenciem esse eclipse, né, tendo consciência de que daqui para frente coisas estão sendo vistas, né, e o trabalho, o chamado do trabalho espiritual é muito importante, tá? Então, assuntos de evolução da alma, organização espiritual, purificações espirituais e físicas, né? Integração dos conhecimentos espirituais com o servir na matéria de forma organizada e se alinhando à pureza do trabalho dentro do nosso inconsciente e no campo das nossas sensibilidades e também do espírito, né? Organização da prática espiritual, né? Responsabilidade do serviço com o inconsciente, com a alma e com o sagrado, né? É muito importante isso, gente, a gente ter essa consciência de a quem a gente serve, né? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas reações instintivas, né? Lua, emoção, aonde a gente está colocando a nossa emoção energeticamente, o que a gente nutre, né? E dentro disso tudo, a quem a gente serve, né? Então essa consciência de que a gente precisa limpar, né, ali os nossos padrões para servir à luz, ela tá ancorando nesse 1 ano e meio, né? Esse chamado de trabalho espiritual, ele é para todo mundo, né? Então é um período onde a gente está sendo chamado, né, chamados a olhar além da matéria, a ter essa consciência sobre o campo do espírito, né? Principalmente sobre os caminhos emocionais, né, que a gente está movimentando e entregar esses caminhos emocionais para o divino, para que a gente possa analisar o nosso inconsciente e trazer, né, para dentro desse inconsciente a limpeza, né, que ele precisa, a organização que ele precisa para estar cada vez mais alinhado à fluidez espiritual, à ordem da transcendência, né? Então, gente, é isso que eu gostaria de trazer pra gente hoje, né? Nessa consciência desse eclipse que tá ancorando, né? Que a gente esteja consciente que estamos aqui nos aperfeiçoando sempre e que o caminho, né, a gente já tem, porque Cristo e a Crista vieram nos mostrar esse caminho há um tempo atrás.
E a gente, de muitas maneiras, né, foi sabotando, foi auto-sabotando, né, foi sabotando esses ensinos por várias questões onde a mente mente pra gente, né? Então, esse 1 ano e meio é um chamado da nossa essência, do nosso sentimento, ele tá cada vez mais alinhado, né, ao plano do espírito. Então, é isso que eu queria trazer pra gente hoje, um bendito eclipse para todos nós, né, que a gente possa entender que assim em cima como embaixo, então a clareza que os astros nos traz, né? A astrologia, de forma séria, ela nos traz muito discernimento para lidar com as questões da vida, né? E para tomada de consciência que todos nós precisamos ter aqui nessa Terra. E dentro desse eclipse, né, essa consciência espiritual. Então vamos estar atento às nossas fugas da realidade, vamos estar atento às nossas autossabotagens, e é o que a gente precisa trabalhar e organizar, né, para alinhar cada vez mais o nosso espírito na matéria. Arro, ahá, damos graças por esse momento que estivemos unidos aqui agora. E a gente vai encerrar, né, essa clarificação espiritual com um Pai Nosso e uma Ave Maria, honrando, né, esse chamado crístico da era psiana com o nosso Pai, né, com o nosso irmão querido, amado, nosso Mestre Jesus Cristo, né, que ele nos auxilie através dos seus ensinos, né, porque, gente, era de peixes, né? Olha esse alinhamento com peixes, né, que a gente está vivendo. Então, que a gente ancore esse saber pisciano durante esse 1 ano e meio, com muito trabalho, com muita consciência de onde precisamos, né, trabalhar, para que cada vez mais possamos aprender a fluidez da vida, né, honrando ao Mestre Jesus, e para que a gente traga essa energia virginiana, né, de aperfeiçoamento, de não levar isso para um lado aonde a gente se coloque numa certa, né, submissão ali, autocrítica muito cruel com a gente mesmo por conta, né, das impotências, das incapacidades, né, que nós somos humanos, e que a gente saiba reconhecer, né, e que a gente traga essa amorosidade, né, esse amor fraterno do Peixes, né, para essa consciência virginiana, né, de que estamos na Terra em aperfeiçoamento e honrando, né, a nossa constelação de Virgem, né, honrando a nossa Virgem Maria também. Então eu gostaria de encerrar com essa oração, né, todos juntos aqui, pelo pedido da clarificação do nosso trabalho espiritual nessa Terra. Pai nosso que estás no céu, e em todos os lugares da existência, santificados sejam os teus nomes. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e como na nossa vida e na nossa existência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, meu Pai. Não nos deixe faltar, nem para nós e nem para os nossos irmãos. Perdoai as nossas ofensas, Pai, porque nós, na nossa pequenez, na nossa dualidade, na nossa inconsciência, ainda erramos tanto para com os seus ensinos e a sua existência nessa terra. Que o Senhor possa nos perdoar, assim como nós possamos perdoar a todos que nos tenham ofendido, deixando que a fluidez emocional caminhe pelo caminho do perdão dentro das nossas inconsciências. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai. Não nos deixeis ser levado pelas trevas, não nos deixeis ser levado pelas ilusões, pelas perdas de fé, não nos deixeis ser levados pela inconsciência. Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e toda a existência é convosco, Divina Mãe. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Mestre Jesus. Santa Mãe Maria, Mãe de Jesus, rogai e intercedei por nós, seres em evolução, filhos da unidade maior.
As... Agora e na hora de nossa passagem, de nossa transformação, de nossa transmutação e de todos os nossos aprendizados doloridos nessa terra, aonde iremos passar por desilusões, aonde iremos passar, né, pela quebra de alguns dos nossos sonhos, mas que também vão nos dar estrutura para sonhar novamente, né? Então, que a Senhora possa acalentar os nossos corações com a sua infinita misericórdia para vivenciar esse período de eclipses onde estaremos enxergando, né, o nosso trabalho espiritual. Que a Senhora possa auxiliar com misericórdia as nossas transformações, os nossos desencarnes, as nossas mudanças e nos auxiliar para que estejamos alinhados à transcendência e à elevação para a vida eterna. Amém. Assim seja, damos graças. Gratidão, família.